Amém? E gostaria, por favor, que você abrisse aí na primeira epístola a Timóteo. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Bom, eu creio que a maioria de nós aqui, para não dizer a totalidade, né, mas e todos que estão nos assistindo também, que a grande maioria sabe que nós estamos cumprindo um plano de leitura, né? Esse plano de leitura tem sido muito interessante. Por quê? Porque é óbvio que todo mundo faz a sua leitura bíblica todos os dias, né? Mas cada um lê segundo o Espírito Santo vai conduzindo. Mas quando nós criamos esse plano de leitura, e nesse plano de leitura nós vamos completar a leitura da Bíblia em 2 anos. Normalmente os planos de leitura são anuais, mas nós fizemos em 2 anos para quê? Para irmos devagarzinho, e mesmo aqueles mais novinhos ou aqueles que não estão tão habituados assim, poderem ler, nem que seja 2 capítulos ou 3 no máximo, por dia, para a gente poder concluir em 2 anos. Então está sendo interessante, sabe por quê? Porque nós todos estamos lendo agora o livro de Jó. Então está todo mundo acompanhando e todo mundo sabendo, acompanhando as tristezas de Jó, né? E os questionamentos dos amigos, está todo mundo mais ou menos falando o mesmo assunto. E realmente a palavra que eu vou trazer hoje vai ter tudo a ver com Jó, certo? Por causa disso, porque todos nós estamos acompanhando e vai ser muito interessante. Então eu queria começar a ler esse versículo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, né? Que inclusive no grupo de estudo bíblico o Wagner colocou em ênfase esse versículo. E diz assim, vamos ler comigo aqui. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Então, há um só mediador entre Deus e os homens. E nós sabemos muito bem, hoje nós vamos participar da ceia. E quando nós participamos da ceia, nós trazemos à memória exatamente o sacrifício de Cristo lá na cruz, que Ele se deu por nós, que Ele derramou seu sangue, que Ele venceu o pecado, venceu a morte, que Ele lá na cruz, Ele pagou a nossa dívida, a dívida que era contra nós, Jesus pagou. Mas, se nós não tivermos a revelação disso, a gente escuta e parece que é uma coisa assim, longe. Ah, Jesus é o mediador. Ah, quem é Jesus? Aquele Jesus que veio, que morreu na cruz. E parece algo distante. A gente precisa de revelação. Eu já contei, eu já falei, com 17 anos eu tive a minha experiência com Deus. Ali eu pude me colocar numa posição de entender que eu necessitava de Jesus. Eu amava Deus, eu era uma jovem normal, eu amava Deus. Quando eu precisava, eu buscava Deus, eu tinha um temor de Deus, mas eu não tinha a revelação de que eu necessitava de um mediador. Então isso que foi interessante. Por quê? Porque Jó, ele nasceu muitos e muitos anos antes da vinda de Cristo. Possivelmente ele foi contemporâneo da época de Abraão. Pelo tipo de vida que descreve, ele era daquela época. Então ele não tinha nem a mínima ideia de Jesus. E ele era um homem íntegro.
Ele era um homem bom, ele era um homem reto, ele era um homem que o próprio Deus comentava que era reto, né? Se a gente vai lá no livro de Jó, vamos voltar as páginas e vamos lá para o livro de Jó. Olha que coisa interessante, né? O próprio Deus falava bem de Jó. A gente pode ver isso daqui, né? No capítulo 2 de Jó, no versículo 3, olha que coisa interessante. O Senhor pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incites contra ele para o consumir sem causa. Gente, então, aqui é uma das vezes que Deus fala, mas ele fala outras vezes, e fala da integridade de Jó. Já imaginou você ser uma pessoa que Deus fala da tua integridade? Meu Deus do céu, eu bem queria, né, que o Senhor pudesse citar a Luiziana, aquela mulher, é uma mulher íntegra, uma mulher reta. No nome de Jesus eu estou perseguindo esse alvo, amém? Estou buscando esse alvo, que você busque também. Mas Jó era de fato esse homem, numa época que o Espírito Santo ainda não estava ali, né, derramado como foi derramado depois, a partir de Pentecostes. Quer dizer, era um homem de uma integridade tremenda. Mas todo mundo sabe o que aconteceu. Deus autorizou que Satanás tocasse na família de Jó, primeiro tocasse nos bens de Jó, ele ficou íntegro, depois tocasse na família de Jó, ele ficou íntegro, e depois tocasse na saúde de Jó, e Jó ficou íntegro, mas ele ficou quebrado. E Deus mandou aqueles amigos, né, que a gente pode até brincar, dizer que eram os amigos da onça, né? Mas na verdade aqueles amigos, quando eles chegaram, vamos ler lá quando eles chegam, que coisa tremenda. Olha bem aqui. Ingrid, pode me ajudar aí a colocar? Aqui. É que eu não ia citar aqui. Ó, 2, capítulo 12, versículo 12. Pode ler a partir do 11, Ingrid. 2 a partir do verso 11. Tá? Vamos ver aqui. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó sobre este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o tenamita, Bildade o suíta e Zofá o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Gente, o que vocês acham? Eles eram amigos de Jó? Eram. Vocês já imaginaram que eles, cada um deixou tudo o que estava fazendo e se dirigiram até onde estava Jó para visitar Jó, e quando chegaram lá, eles se condoeram tanto, eles não tinham nem o que falar, porque quando a gente encontra algum amigo que está passando por uma situação difícil, muitas vezes a gente só abraça, não é verdade? Porque se a gente fala, parece que a gente ainda provoca mais tristeza, porque a dor é muito grande. Ele tinha perdido, não era só por causa dos bens, ele tinha perdido 10 filhos.
10 filhos. Ele tinha perdido tudo e tinha perdido os 10 filhos. E estava cheio de chagas, doente, estava sentado numa montura, estava sentado sobre cinzas. Ele estava no pior estágio que uma pessoa pode chegar. Só que Jó era justo. Jó era justo. E aqueles amigos dele vieram com um coração muito bom. E eles começaram a falar coisas verdadeiras para Jó. Mas eles falaram e começaram a julgar Jó. Sabe, eu tenho muito temor com isso, porque é muito fácil a gente julgar. É muito fácil a gente ver um servo de Deus, muitas vezes passando por uma situação e a gente apontar o dedo, olha lá, não é tão justo assim, não é verdade? E foi isso que aconteceu. Eles pegaram e eles acharam que a verdade que eles criam, a verdade de Deus, que era verdadeira. Eles falam coisas aqui incríveis, coisas que são citadas, coisas que são ensinadas. Mas eles puseram aquilo de uma forma implacável, de uma forma que feriu a Jó, que fez com que a situação de Jó ainda fosse pior. Ele se sentiu muito mal. Mas enfim, o que eu quero dar ênfase aqui é o seguinte, é que toda essa situação fez Jó chegou diante de Deus, reclamou, falou do dia do seu nascimento, amaldiçoou o dia do seu nascimento, enfim, ele amava Deus, ele sabia que Deus era justo, mas ele começou a questionar, por que tu me tiraste isso, me tiraste aquilo? E aquilo tudo doía. E ele foi chegando num ponto que ele concluiu que realmente, vamos lá no capítulo 9, que nós lemos ontem, né? Lemos junto. No capítulo 9, a partir do verso 30, diz assim: Jó, capítulo 9, verso 30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem temer, do contrário não estaria em mim. Amém? Jó não entendia que nenhuma justiça humana tem valor perante Deus. Ele não conseguia entender a profundidade disso. Precisamos compreender que o verdadeiro caminho da justificação e salvação é só mediante Jesus. Agora, naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. Nós estamos numa vantagem, não é verdade? Porque nós temos a palavra de Deus e nós já temos o sacrifício de Cristo que foi consumado. Tudo já foi consumado. E Jó vivia numa época que ainda não tinha sido consumado. Mas ele em si, ele viu que tinha que haver ele teve um vislumbre. Tem que haver um mediador que possa estar entre mim e Deus, porque a justiça humana, ela tem limite. Por mais justo que eu seja, a minha justiça é como trapo de imundície. Então, eu preciso de alguém, Ele sentia essa necessidade. E o que acontece? Acontece que Jó buscou a Deus, permaneceu fiel. E nós vamos lá para frente, em Jó capítulo 19. Olha que tremendo. Jó capítulo 19.
a partir do verso 25. Olha que tremendo. Ele vai, aqui, né, são vários diálogos, são várias falas dos amigos, são várias falas de Deus, falas de Jó. E Jó, ele chega num ponto que ele reconhece, porque ele pedia a Deus justiça, porque ele era bom. Mas ele se rendeu a Deus de tal maneira, que ele compreendeu que só um mediador poderia se colocar no lugar dele, poderia cobri-lo. Olha que tremenda experiência que Jó teve. Ele fala aqui no verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido esse corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não os outros. Amém? Aleluia, glórias ao Senhor. Esse Redentor, em hebraico, é Goel. Esse Redentor, para o judeu, não é simplesmente o Redentor que nós temos o entendimento como cristãos, né? Que é aquele que fica no nosso lugar, que nos cobre, que nos defende, o nosso advogado. Esse Goel, ele é o vindicador, ele é o vingador de sangue, ele é aquele que faz justiça. Então ele compreendeu que só o próprio Deus é que poderia ali se levantar como esse vindicador. Olha que coisa tremenda, ele teve essa revelação. E lá, vamos para o capítulo 42. Como Jó, ele parou, porque às vezes a gente chega para Deus desse jeito, não é? Será que você nunca chegou para Deus assim? Ah, Senhor, eu tenho sido boa, Senhor. Senhor, eu tenho sido justo, eu tenho me aplicado, eu tenho sido reto, eu tenho sido fiel em tudo. Por que essas coisas acontecem comigo? Será que você já fez essa oração alguma vez? Será que você já se apresentou a Deus desse jeito? Eu confesso que eu já fiz muitas vezes. Muitas. E que Deus nos ajude a ter o entendimento que Jó teve, porque ele ainda estava no processo do sofrimento quando ele falou isso. Ele ainda estava passando as dores das perdas e as dores da pele, o mau hálito. Ele disse: a minha mulher não suporta o meu mau hálito, os meus amigos têm nojo de mim, as crianças, até as crianças me olham de lado assim, me olham com desdém. Por quê? Porque era o quadro que ele estava. Mas ele foi se entregando a Deus de tal maneira, e Deus foi se revelando a ele de tal maneira, que ele teve a revelação do vindicador, aquele que faria justiça na vida dele, aquele que se levantaria por ele. E quando esse Redentor se levanta, gente, não tem nada que possa nos derrubar, não tem nada que possa nos deter, não tem nada que possa nos parar. E ele continua ali fiel, se humilhando a Deus, se colocando diante de Deus. E aqui no capítulo 42 ele diz assim, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Aleluia. Aleluia. Ele disse que ele veria o Redentor. Ele disse que ele veria o Vindicador, aquele que se levantaria. E ele viu. E Jesus não tinha nem vindo ainda, mas ele viu lá naquela época. Olha que coisa tremenda. O Senhor revelou para ele. E nós precisamos ter essa revelação. Nós já aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Ele já mora aqui no nosso peito. Ele já nos guia, nós o buscamos, nós o respeitamos. Ele nos abençoa. Mas quando a gente passa por luta, a gente se abate. Quando a gente passa por luta, a gente treme. Quando a gente passa por luta, às vezes a gente até maldiz. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa boca engrandeça ao Senhor, o nosso Salvador. Amém? O nosso Vindicador. É Ele quem vai tomar conta de tudo na nossa vida. É Ele quem vai nos defender em tudo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Olha bem o que Deus fala aqui nos versos seguintes. Vamos lá. Tendo o Senhor falado essas coisas a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Gente, que coisa tremenda. Aqueles homens falaram coisas corretas, falaram a palavra de Deus. Eu creio que hoje à noite a pastora Luísa vai falar sobre esse assunto com muito mais profundidade. Porque, graças a Deus, Deus tem revelado para ele coisas com muita profundidade. Mas eu quero dar aqui só uma palhinha sobre isso aqui. Que aqueles homens falaram a verdade sem amor. Eles acusaram Jó. Eles acusaram o servo de Deus. Deus fala de Jó aqui nesse livro várias vezes. Jó, meu servo, Jó, meu servo. E Deus se levantou com indignação contra eles, porque eles falaram contra Jó. Porque eles usaram a palavra, eles usaram a verdade, torcendo ali para ferir, para atingir, para condenar Jó. E ele fala, ele diz então para eles: tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. Eles estavam como culpáveis diante de Deus. No final, os culpáveis diante de Deus eram os amigos do Jó. Deus aqui diz que Jó estava reto. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles não falaram contra Deus, eles falaram contra o servo de Deus. E quando a gente fala contra o servo de Deus, a gente fala contra Deus. Olha que coisa profunda, não é? Mas a minha ênfase aqui, nessa manhã, de fato, é para nós pensarmos na nossa vida e na nossa pequenez. E por mais justos que Deus tenha nos feito, por mais que nós estejamos buscando a Deus, lendo a palavra, nos santificando, que ninguém pode chegar a Deus sem o mediador que é Cristo. Amém? O nosso mediador é Jesus. Ele é que se coloca por nós, é Ele quem nos justifica. E quando Ele se levanta, não há mais temor. Quando Ele se levanta, o juiz se levantou e julgou a sua causa com justiça.
Quando temos revelação de Deus, vencemos o diabo e tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Romanos 8, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele teve revelação de Deus e isso lhe foi suficiente, não precisou de mais nada. Vocês veem ele ali, quando ele diz que ele viu ao Senhor, você vê ele pedindo cura, você vê ele pedindo que Deus restitua seus recursos, você vê ele pedindo alguma coisa, ele não pediu mais nada, porque não precisava de mais nada. Quando Deus, realmente, quando a gente tem uma revelação do nosso Jesus, nessa profundidade que Jó teve, de vê-lo se levantar por nós, a gente não precisa mais nada, né? A gente descansa nele, está tudo consumado. O Senhor já fez todas as coisas. O Senhor é por nós. Quem será contra nós? É nesse espírito que eu gostaria que a gente pudesse, nesse domingo, participar da nossa Santa Ceia, apresentando a nossa vida diante de Deus e reconhecendo que ninguém pode, ninguém é justo, não há justo, não há nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? É Deus quem nos justifica através de Jesus Cristo, Ele é o único mediador. Vamos ler de novo lá em 1 Timóteo 2, 5 e 6, vamos retornar ao versículo que nós começamos. Aleluia. Amém, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar neste tempo, em tempos oportunos. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está falando com seu discípulo, aqui a partir do verso 1, antes de tudo, pois, exorto que se use de práticas de súplicas de oração, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele aqui nos exorta a termos a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Amém? Ali, Jó, diante dos seus amigos, Jó parou de pedir, ele não pediu mais para ele. Ele viu o Redentor. Deus repreendeu aqueles homens, eles tiveram que se apresentar diante de Deus, tiveram que oferecer sacrifícios ali, naquela época era dessa maneira que se fazia, e ele disse, vão até Jó, porque Jó pode interceder por vós. Jó pode, porque pela retidão de Jó. E aqui Paulo está dizendo que nós devemos ter a prática da súplica, das orações, das intercessões e ação de graças em favor dos homens. É exatamente o que Jó fez pelos seus
amigos, amém? E quando Jó intercedeu pelos seus amigos, o que aconteceu com Jó? Deus restituiu tudo para Jó, amém? Deus abençoou Jó, Deus deu tudo em dobro, e Deus deu mais 10 filhos, né? A pastora Luísa sempre brinca, diz assim, Deus não deu 20, por quê? Porque mesmo mortos, eles continuavam sendo filhos. Então Deus deu o dobro, né? Porque os 10 que já tinham, deu mais 10 e ele continuou com 20. Estavam mortos e os outros 10 vivos. Então Deus é dessa maneira. E é essa vida que nós temos que viver, uma vida de entrega ao Senhor, reconhecendo Jesus como nosso mediador. Sabe, não vamos nos arvorar da nossa espiritualidade, eu sou bom, eu ando tão retamente. Não, a gente só treme quando acontece alguma coisa ruim, né? Mas e quando você está com tudo bem? Será que você fica humilde, lembrando que Jesus é o nosso único mediador, que só Ele é justo? Quando a gente passa por dificuldade, parece que a gente tem mais humildade, né? A gente fica com o coração apertado e a gente vai à presença de Deus assim mais, né? Humildezinho. Mas o Senhor quer essa humildade de nós sempre. Amém? Ele quer que a gente reconheça que a gente não é nada e que a gente olhe para o nosso irmão com um olhar, né? Considerando o próximo superior a nós mesmos, considerando o próximo superior a nós. É um grande desafio, não é? Porque parece que a gente vai conseguindo vitórias e a gente vai conseguindo crescer e a gente vai conseguindo ter uma vida de mais entrega e aí salta aos nossos olhos os erros dos nossos irmãos. Aquilo que eu consigo fazer, eles não conseguem. Eu sou boa, né? Eu sou bom demais. Não, em nome de Jesus. O homem mais reto naquela época, o homem mais íntegro naquela época, que o próprio Deus o chamou de reto e íntegro. Ele próprio, ele passou por aquela experiência toda para dizer, Senhor, toda a retidão, eu posso lavar minhas mãos com a mistura que seja, com a substância que seja, eu posso lavar na neve e ainda assim eu vou estar no lodo. Por quê? Porque a humanidade é desse jeito, é pecadora. Mas quando o nosso Redentor se levanta, Ele nos cobre. Amém? E Ele nos assegura a vitória. E eu não sei como está a sua vida, mas eu queria que você hoje pensasse na sua vida, na sua entrega, na sua confiança em Deus. E que você tratasse de olhar para si mesmo, vamos tratar de tirar os ciscos, né? Não, a trave dos nossos olhos, para a gente não querer tirar o cisco do olho de ninguém, né? Assim, tem uma trave no nosso olho, que o Senhor nos ajude a tirar essa trave, amém? E que a gente reconheça os nossos erros, que a gente busque ao Senhor, que a gente escute a voz do Espírito Santo falando conosco. Olha, você falou precipitadamente, volta atrás, pede perdão. Você falou rispidamente. Olha o teu pensamento, você julgou, você não pode julgar. Espírito Santo, você está falando muito comigo. Senhor, me dá humildade, Senhor, me ajuda a caminhar contigo com retidão e com humildade, para que eu possa ser essa pessoa reta, íntegra, que Deus vai ouvir a minha intercessão pelos meus irmãos, pelo meu semelhante, em nome de Jesus. Amém? Que seja dessa forma. Que maravilha que Deus fez na vida de Jó. Amém? Um homem que tinha uma vida exemplar, mas que reconheceu que ele não podia fazer nada sem Deus, sem o Redentor, em nome de Jesus.
Amém? Então vamos orar. Eu não sei se alguém aqui, ou alguém que esteja nos ouvindo agora, gostaria de abrir o coração para Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Que você nesta manhã, você possa saber que a única forma de você chegar diante do Deus Pai é através de Jesus. Que por melhor pessoa que você seja, por mais reta que você seja, Jesus morreu na cruz, porque de fato, em nossa natureza, em nossa carne, há uma inclinação para o mal. E nós todos pecamos, essa que é a verdade. Mas quando nós reconhecemos isso, e nós reconhecemos o sacrifício de Cristo lá na cruz, Ele nos lava e Ele nos dá o poder para vencer o pecado. Ele nos dá autoridade sobre o pecado. Se você deseja fazer essa entrega hoje aqui, a primeira vez, coloque a mão no teu coração e ore agora. Senhor Jesus, em teu nome, eu quero te receber nesta manhã como meu Salvador, como meu Redentor, como meu vindicador, aquele que se levanta para lutar por mim. Nesta manhã eu te convido, Senhor, vem morar no meu coração, vem guiar minha vida, Senhor, me toma pela mão, em nome de Jesus, amém, amém. Se você está nos assistindo e você fez essa oração a primeira vez, se comunique conosco através do chat, fale conosco, ou mesmo depois, através das gravações, escreva no chat, nós vamos acompanhar o chat, nós vamos ler, nós vamos te responder, nós vamos te atender, vamos te ajudar a caminhar com Jesus, tá bem? Aleluia. E você que é servo de Deus, já há algum tempo, já caminha com o Senhor, não se ensoberbeça. Não pense que você é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Nosso Deus, Ele é misericordioso. E Ele nos deu Jesus. Amém? Jesus é o nosso mediador. É Ele o nosso advogado. O Senhor nos olha através dEle. Que você tenha essa humildade. Se você nesta manhã, se você quer se consagrar mais ainda ao Senhor, se você quer dizer para Ele: Senhor, conserva-me, Senhor, na humildade, conserva-me, Senhor, nessa entrega, caminha comigo, Senhor, eu quero te ver com esses olhos que Jó te viu, eu quero te ver assim sempre, eu serei inabalável contigo, Senhor. Ó Deus, não vou mais clamar, vou entregar todas as coisas nas tuas mãos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és justo, tu farás justiça, Senhor. Com meu coração brando, com meu coração ameno, em nome de Jesus. Senhor, toma, Pai, toma cada vida nesta manhã, abençoa, conduz, derrama a tua graça. Queremos ser mais de ti, Senhor. Queremos crescer mais, Jesus. Queremos te agradar. Queremos, ó Pai, cumprir o nosso papel, aquele papel que tu tens para nós, aquele chamado queremos cumprir. Então, em nome de Jesus, nos capacita. Em nome de Jesus, amém, amém, Senhor, amém, aleluia, glórias ao Senhor, amém, amém, aleluia. É nesse espírito que nós vamos participar da nossa ceia. Eu não sei se você aí em casa separou seu pão, separou seu suco de uva, né? Enquanto nós vamos aqui
também já começar a nos preparar. Se você ainda não pegou seu pãozinho, vai pegar seu pãozinho, seu suquinho de uva, para você poder participar conosco. Esse é um momento de comunhão. Esse é um momento muito importante. É um momento em que celebramos a morte do Senhor e a sua ressurreição até que Ele venha. Amém? Em nome de Jesus. Amém.